Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um URI Live. Eu me chamo Halter, sou biólogo e estou biólogo aqui na URI. E hoje vim novamente aqui para vocês para ter um bate-papo sobre biologia. Entretanto, hoje nós iremos conversar sobre ecologia, tudo bem? Mas antes disso, quero lembrar você, se você ainda não baixou o nosso e-book, entre nas nossas plataformas digitais e baixe, que esse e-book será um norte para você tomar suas anotações, enfim, saber o que irá acontecer aqui hoje e um possível estudo futuro, tudo bem? Por que ecologia, pessoal? Além de, claro, óbvio, sou suspeito a falar, ecologia é uma área muito interessante da biologia, porém, ecologia, dentro das questões de biologia que cai no Enem, é a que mais cai, é o conteúdo que mais cai, então, é ecologia. Esse é um dos motivos de nós termos escolhido ecologia para você hoje, tendo sempre como pressuposto para nós, nossa motivação, nosso estímulo é com que você gabarite a prova de biologia no Enem. Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Pessoal, eu dividi a nossa aula, então, aqui para nós termos de uma forma mais didática, em 4 momentos. Primeiro, nós iremos introduzir ecologia. Nessa introdução, nós iremos abordar alguns conceitos, a importância de ser estudada ecologia, tá? Depois, nós iremos abordar cadeias e teias alimentares, onde nós vamos entender melhor o que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar, qual é a sua função. Depois nós vamos falar sobre pirâmides ecológicas. Também iremos entender o que as pirâmides ecológicas querem nos mostrar dentro da ecologia. E por último, iremos falar de interações ecológicas ou relações ecológicas, como que os organismos interagem de forma positiva, de forma negativa, e irei citar alguns exemplos para vocês. Então respira fundo, toma aquele golezinho de água e vem comigo. Bom, pessoal, o que é ecologia? Ecologia é uma palavra que deriva do grego, tá? Que significa o estudo da casa. Olha que legal, olha que romântico, não é verdade? É uma parte da biologia que estuda os seres vivos, como esses seres interagem entre si e como os seres interagem entre si e com o meio ambiente ao qual eles estão inseridos. Vamos de novo. É o estudo dos seres vivos, a interação entre os seres vivos e a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Safo, então, isso é ecologia. Mas por que estudar ecologia, então? Então, olha só, reflitam comigo. É através do entendimento dos ecossistemas que nós vamos entender de fato como eles funcionam. E através desse entendimento do funcionamento do ecossistema, nós conseguimos então minimizar diversos impactos negativos causados pelas nossas atividades. Aqui cabe ressaltar, vale muito ressaltar, a questão de impactos negativos. Olha só. Sempre que introduzirmos o termo impacto relacionado ao meio ambiente, nós temos impactos positivos e impactos negativos. Geralmente as pessoas pensam que impacto se refere só ao que há de ruim, não é verdade? Porém não. Servem também como impactos positivos e negativos, que eu vou explicar para vocês. Imagine agora a introdução de um novo empreendimento em uma localidade aí do seu município, tá? O lugar que esse empreendimento será instalado está ali cheio de árvores. Lógico que para ocorrer a instalação desse empreendimento, teremos que lá suprimir esses indivíduos arbóreos, ou seja, derrubar essas árvores. Obviamente, isso é um impacto negativo, não é verdade? Porém, imagine que esse empreendimento trata-se de um hospital. Logo, depois da instalação desse empreendimento, início de suas atividades, pense em quantos impactos positivos ele terá para essa população que se insere ali ao seu entorno. Novos empregos, tratamento da sua saúde e por aí outros diversos. Agora, para nós conseguirmos minimizar aqueles impactos negativos que eu citei no início desse exemplo, nós temos que entender o funcionamento desse ecossistema, o qual será instalado esse empreendimento. Com isso, nós podemos minimizar e até mesmo, quando necessário, compensá-los, se não naquele lugar e algum outro lugar próprio dentro desse ecossistema. Então, note a importância desse entendimento ecológico, tá bem? Vamos em frente. Agora, peço para você que preste muita atenção, porque nós iremos abordar alguns conceitos importantes em ecologia. Lógico que eles não se esgotam aqui. Lá no nosso e-book tem diversos outros, e também deixo uma dica para você pesquisar mais e mais a fundo, que isso sirva como estímulo para você ir atrás de novos conceitos relacionados à ecologia. Tá bem? Então, preste muita atenção. Vamos lá.
Quando nós falamos em ecologia, aqui eu vou salientar, claro que existem diversas teorias ecológicas, porém eu trago para vocês duas, na verdade. A teoria preservacionista e a teoria conservacionista. Os ecólogos preservacionistas que defendem essa teoria, eles acreditam que a melhor maneira de se preservar uma área de preservação ambiental, enfim, uma área um devido ecossistema, é somente sem a presença do homem. Deve-se isolar o homem daquela localidade, tá bem? Diferente dos ecólogos que têm como pressuposto a teoria conservacionista. Esses ecólogos acreditam que sim, é possível conciliar a presença do homem nesse ecossistema. Eu, particularmente, sou muito mais da teoria conservacionista. Porém, para que isso ocorra, nós devemos ter um embasamento de educação ambiental muito grande, tudo bem? Para que nós consigamos, de fato, utilizar técnicas sustentáveis dentro desses ecossistemas. Tá? Então, note a importância do entendimento dessas duas teorias e da ecologia. Seguimos. Vamos falar agora de níveis de organização. Estão lembrados dentro da biologia, lá, desde o átomo como estrutura fundamental, que o conjunto de átomos forma moléculas, depois um conjunto de moléculas organelas? Bom, na ecologia, a unidade básica, fundamental, será o organismo. Não que na ecologia, propriamente dita, nós iremos estudar o funcionamento desse organismo. Porém, nós estudaremos como esse organismo se relaciona com outros organismos, da mesma espécie, de espécies diferentes, da mesma população, que seriam organismos da mesma espécie, com espécies diferentes em comunidades, em ecossistemas, em biosfera. Só para relembrá-los, lembre-se que um conjunto de organismos da mesma espécie, no mesmo local, no mesmo período de tempo, formam as populações. Um conjunto de populações, diferentes organismos lá, tá? De espécies diferentes, no mesmo local, no mesmo conjunto de tempo, formam as comunidades. O conjunto de comunidades, mais os fatores abióticos, ou seja, fatores não vivos, tá? Vento, pluviosidade, relevo, formam os ecossistemas. E o conjunto de ecossistemas dão origem à biosfera ou esfera da vida, tá? Nosso planeta. Pense você um exemplo, aí na sua casa. Se você não estiver sozinho, considerando seus familiares aí com você, vocês são organismos da mesma espécie. Tendo o local, a sua casa, no tempo, hoje, vocês formam a população. Agora, se vocês levarem em conta que aí perto de vocês existem algumas mariposas, algumas moscas, vocês estarão formando uma comunidade. Então, note o entendimento do que seria uma população e uma comunidade. Safo, então, podemos seguir? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que os próximos dois conceitos são muito cobrados em provas, tanto de vestibulares, quanto do Enem, como até mesmo do ensino médio, que é o conceito de habitat e nicho ecológico. Pessoal, habitat nada mais é que o local onde determinada espécie vive. Simples, pensem comigo. O habitat de um peixe é lá em determinado rio. O habitat de uma minhoca é embaixo da terra. Isso é habitat, tá? Então, é o local onde determinada espécie vive. Diferente de nicho ecológico, pessoal. Sempre que abordarmos esse termo nicho ecológico, você tem que ter noção de quão amplo ele é. Porque são todos os fatores relacionados a uma espécie. Aqui, lógico que estará incluso o hábitat, porém, também estará incluso o seu comportamento, sua alimentação, sua reprodução. Se aquele indivíduo ele tem um padrão de atividade noturno muito maior, ou não, ele tem o padrão de atividade durante o dia, ele se relaciona com tais e tais organismos, ele se alimenta disso ou daquilo, reproduz uma vez no ano, ou reproduz a cada estação. Tudo isso é nicho ecológico, é o papel que ele vai desempenhar em determinado ecossistema, tá bem? Então tenha noção que, primeiramente, é praticamente impossível você descrever 100% o nicho ecológico de uma espécie, tá? Então, nicho ecológico são todos os fatores relacionados a uma espécie. Safo, então, seguimos. Outro conceito importantíssimo é o conceito de ecótono. Eu pergunto para vocês, onde começa e onde termina um ecossistema ou uma comunidade? É difícil falar, na verdade,
Até porque não existe uma linha onde uma espécie chega, opa, peraí, daqui eu não vou passar, não é? Porque aqui eu pertenço a esse ecossistema e aqui é outro e eu não posso ir para lá. Não, não é verdade. O que de fato existe é uma área que há sobreposição desses ecossistemas ou comunidades. E essa área nós chamamos de ecótono. Aqui tende a ter um elevado número de espécies. O ecótono é uma área com um elevado número de espécies. Por quê? Porque espécies, aqui no exemplo do ecossistema 1, sobrepõem-se a espécies do ecossistema 2. Tá? Vou dar um exemplo para você ir ter mais palpável. Pense um rio, tudo bem? A margem desse rio é um lugar onde a água irá sobrepor o início do ambiente terrestre, não é verdade? Aquela região terão organismos que vivem somente na água, organismos que vivem na terra, porém conseguem utilizar aquela região. Essa região nós podemos chamar de ecótono. Esse é um exemplo. Com isso, tende a ter um elevado número de espécies, porque terão espécies do ambiente aquático e espécies do ambiente terrestre. O exemplo, uma garça, por exemplo, ela pode ir lá naquele lugar se alimentar, não é verdade? Então lembre-se, o ecótono é uma zona de transição entre ecossistemas ou comunidades. Safo, podemos seguir em frente? Então, pessoal, vão interagindo conosco, assim que possível eu irei responder. Agora, nós vamos dar um passo à frente no nosso bate-papo. Iremos falar sobre cadeia e teia alimentar. Bom, cadeia e teia alimentar basicamente são a mesma coisa. Elas representam as relações alimentares entre os seres vivos. Porém, uma cadeia alimentar é uma representação linear dessas relações alimentares ou relações tróficas. E uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Logo à frente eu irei dar um exemplo mais palpável para vocês terem um melhor entendimento, tá? Então, cadeia alimentar é representação linear das relações tróficas entre os indivíduos. E teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Quando nós falarmos em cadeia ou teia alimentar, você já tem que ter em mente que existem 3 categorias: os produtores, os consumidores e os decompositores. Eu já vou falar mais aprofundadamente o que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Mas dando um spoiler para vocês, os produtores são aqueles organismos que produzem o próprio composto orgânico. Geralmente a gente fala, produz o seu alimento, mas é mais correto falar produzir o seu próprio composto orgânico. Já os consumidores são aqueles organismos que não produzem o próprio composto orgânico. Eles necessitam de outros organismos para ingerir a sua fonte de energia, tá bem? E os decompositores são aqueles organismos que fazem a reciclagem dos nutrientes dentro de um ecossistema. Vamos lá. Então, como eu acabei de falar, os produtores são autótrofos. O que isso significa? Que eles conseguem produzir o seu composto orgânico através da captação de moléculas inorgânicas na presença do sol, da luz ou até mesmo de um estímulo químico, que são os organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Organismos quimiosintetizantes não necessitam da presença da luz, como exemplo de algumas bactérias ou as árqueas, tá? Já os fotossintetizantes, como o próprio nome já diz, precisam da presença da luz, da radiação para produzir o seu composto orgânico, que é o caso clássico de uma árvore. Ela produz o seu composto através da fotossíntese. Então, lembrados lá de fotossíntese, que o organismo, através da incidência de radiação oriunda do sol, na presença de CO2 e água, eles liberam oxigênio e conseguem produzir uma molécula riquíssima em energia, que é o C6H12O6, a glicose. Eles utilizam essa energia para sua respiração celular, tá? Para manter as suas atividades vitais, e também acumulam energia dentro dos seus tecidos, das suas substâncias de reserva. Esse processo se chama fotossíntese. E quem realiza isso são os produtores dentro de uma cadeia trófica. Eles são a porta de entrada de energia para dentro de uma cadeia, que logo nós iremos ver, tá bem? Em seguida, nós temos os consumidores. Os consumidores são chamados organismos heterotrófos, ou seja, eles não produzem o seu próprio composto orgânico, tá bem? Eles dependem de outros seres vivos para a sua alimentação. Nós somos heterotrófos, não é verdade? Nós precisamos de uma molécula de energia, porém essa molécula é oriunda de onde?
lá da fotossíntese. Olha que interessante, tá? E se você for numa análise mais profundamente, pense, essa energia vem da onde? Vem do Sol. Então pense comigo, a próxima vez que você estiver comendo e ingerindo sua molécula de energia, pense em que, em última análise, essa energia veio do Sol. Tá bem? Então, os heterótrofos são todos aqueles organismos que não produzem o seu próprio composto orgânico. Dentro dos heterótrofos, nós podemos ter 3 classificações de acordo com a sua alimentação, a origem do seu alimento, tá bem? Primeiro são os herbívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam ingerem alimentos de origem vegetal. Tá bem? Um exemplo clássico, uma vaquinha, uma vaca, não é verdade? Uma vaca vai lá e vai se alimentar de pasto. Esse pasto é um vegetal, não é verdade? Outro exemplo clássico, uma borboleta frugívora, por exemplo. Pensem comigo. Ela come maçã. Ué, tá, mas maçã é de origem vegetal, não é verdade? Então, ela é herbívora. Diferente dos carnívoros, que se alimentam de outros animais, tá? E o caso que nós também temos são os onívoros, que tanto se alimentam, possuem alimentos de origem vegetal, quanto de origem animal. No nosso caso, por exemplo, eu sou onívoro, como carne, mas também como uma saladinha de vez em quando. Tem pessoas, óbvio, que não se alimentam só de carne, né? Só de alimentos de origem vegetal. Mas os onívoros, nesse caso, são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Podemos seguir, então, pessoal? Dentro desses consumidores, numa cadeia ou na teia trófica, eles são divididos como os consumidores primários, secundários, terciários e assim vai até o organismo topo de cadeia, tá bem? Os consumidores primários são todos aqueles consumidores que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, tá bem? Em seguida, nós teremos consumidores secundários, que são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, tá? E assim sucessivamente. Temos os decompositores também, pessoal, que são formados por alguns fungos e algumas bactérias, tá bem? E são responsáveis por degradar toda a matéria orgânica dentro de uma cadeia. Ou seja, eles fazem a degradação daquele composto orgânico e depois colocam de novo para dentro da cadeia. Eles fazem a reciclagem desse nutriente. Então pense comigo a importância que tem os decompositores. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cadeia alimentar. Como eu falei antes para vocês, uma cadeia alimentar é uma representação linear, né, das relações tróficas entre os organismos. Esse é um exemplo de uma cadeia alimentar dentro de um ambiente terrestre, tá? Então notem, nessa cadeia nós temos diferentes níveis. Vocês estão vendo? Aqui tem um com os produtores, aqui vai ter o consumidor primário, secundário e assim sucessivamente. No primeiro nível trófico, nós chamamos esses níveis de níveis tróficos. No primeiro nível trófico sempre será o lugar do produtor. Como eu falei antes para vocês, produtores, organismos que produzem seu próprio composto orgânico. Então essa será a porta de entrada do fluxo de energia dentro de uma cadeia, tá bem? No primeiro nível trófico, sempre os produtores. Em seguida, nós temos os consumidores primários, que são aqueles organismos que se alimentam dos produtores. Então os herbívoros sempre serão consumidores primários. Em seguida, nós temos um consumidor secundário no terceiro nível trófico da cadeia. Preste atenção, consumidor secundário no terceiro nível trófico. Por que no terceiro nível trófico? Porque nós começamos a contar o nível trófico a partir dos produtores, tá? E esse consumidor secundário será a origem de alimento para o consumidor terciário e assim vai até o organismo topo de cadeia, em uma cadeia ou em uma teia alimentar. Nesse caso aqui, um gavião, tá? Chamo a atenção de vocês que, apesar de aqui não estar sendo exemplificado, existem os decompositores atuando em todos os níveis tróficos dessa cadeia, tá? Eles estarão atuando no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e por aí vai. Notem que eles não são classificados em um nível trófico. Eles estão ali agindo diretamente em todos. Porque se, por exemplo, cai um galho de uma árvore, quem vai decompor? Os decompositores. Vai lá o grilo e morre por algum outro fato que não seja a predação. Quem vai decompor? As algas e os fungos decompositores. E assim sucessivamente, tá bem? Chamo a atenção também de vocês que aqui essa flechinha está representando o fluxo de energia dentro dessa cadeia, tá?
Notem que o fluxo de energia dentro de uma cadeia, de uma teia, ele sempre será unidirecional, sempre em uma única direção. Porque estão lembrados lá das leis da termodinâmica, que energia não se recicla, se transforma, e sempre quando ela irá se transformar, irá ser liberada em forma de calor. Então isso ocorre nas cadeias, tá? Logo, o organismo no primeiro nível trófico terá muito mais energia do que o organismo do segundo nível trófico. Há um consenso entre os ecólogos que o nível de energia que é disposto dentro dessa cadeia de um nível trófico para o outro é apenas 10% comparado com o nível anterior. Tá? Então, energia sempre, tá, será unidirecional em uma cadeia. Isso é um exemplo também do ambiente terrestre. No ambiente aquático é um pouco diferente, pessoal. O organismo produtor lá, quem faz fotossíntese, nós chamamos de fitoplâncton. São algumas algas ali fotossintetizantes, tá? Esses estarão no primeiro nível trófico de uma cadeia em um ambiente aquático. Tudo bem? Quem estará lá no segundo nível trófico, quem se alimenta dos produtores em ambiente aquático, são os organismos que nós chamamos de zooplâncton, tá? Que são alguns larvas de alguns animais, e alguns microcrustáceos e por aí vai, tá? Então, o ambiente aquático é diferente do ambiente terrestre. Gostaria de salientar também outro conceito para vocês que é muito cobrado, que é o conceito de bioacumulação. O que seria isso? Imaginem aí que nesse local onde tem esse vegetal foi aplicado um metal pesado, um agrotóxico, tudo bem? Esse vegetal aqui vai estar carregado dessa substância. Porém, um grilo vai lá e vai comer esse vegetal e irá comer outro, logo ele terá muito mais acúmulo de metal pesado, de agrotóxico, do que esse vegetal. Um sapo vai comer um grilo, 2, 3 e terá maior acúmulo de metal pesado. E assim sucessivamente uma cadeia. Sempre o organismo mais prejudicado por acumulação de um metal pesado, de um agrotóxico, será aquele que é o topo da cadeia, tá bem? E isso se chama bioacumulação. Lembre-se, bioacumulação, um organismo que se alimenta do outro terá uma acumulação maior desse metal pesado ou desse agrotóxico. Certinho? Vamos seguir em frente então. Pessoal, como nem tudo são flores, o que ocorre de fato nos ecossistemas são teias alimentares. Que é o quê? Que é o conjunto de diversas cadeias alimentares. Notem aqui, ó, que essas setas estão todas interligadas, tá? E isso demonstra o fluxo de energia dentro de um ecossistema. Note também que um mesmo organismo dentro dessa teia alimentar pode estar ocupando diferentes níveis tróficos. Quer ver? Vamos seguir esse fluxo de energia aqui. Aqui tem os produtores, um herbívoro que se alimenta de um produtor no segundo nível trófico, né? Consumidor primário. O sapinho aqui, o anfíbio, que se alimenta desse herbívoro, está no terceiro nível trófico e é um consumidor secundário, e logo depois ele é predado aqui por essa ave, que estará no quarto nível trófico e é uma consumidora terciária. Agora, se nós virmos por esse lado aqui, ó, pegarmos esse roedor, que é o consumidor primário, que está no segundo nível trófico, e fomos direto para essa ave aqui, ela estará no terceiro nível trófico. Então, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos em uma teia alimentar. Certo, então? Podemos seguir? Bom, pessoal, agora nós vamos dar mais um passo dentro do nosso bate-papo. Iremos falar sobre pirâmides ecológicas, tá bem? Então, o que são as pirâmides ecológicas? As pirâmides ecológicas são uma representação gráfica do fluxo de energia e de matéria dentro de uma cadeia alimentar. Elas nos mostram em formato de pirâmides, tá? Logo já vou dar um exemplo de cada uma para vocês, representando sempre o fluxo de energia e de matéria em uma cadeia alimentar. Quando falarmos em pirâmides ecológicas, basicamente existem três tipos. São pirâmides ecológicas de número ou numéricas, pirâmides ecológicas de biomassa e pirâmides ecológicas de energia. Vamos lá aprofundar um pouco cada uma delas. Bom, aqui nós temos um exemplo de pirâmide ecológica de números, ou pirâmide de números ou numérica, tá bem? Só para nós rever novamente aqui um conceito dentro da ecologia importante. Primeiro nível trófico, os produtores, numa pirâmide, né, uma cadeia. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário.
quarto nível trófico, consumidor terciário, tá bem? Chegando no organismo topo de cadeia. Note que numa pirâmide de número, ela irá indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. Olha só, no primeiro nível trófico aqui, 5.000 plantas, nesse caso trevo, servem de alimento para 300 caracóis. E esses 300 caracóis servem de alimento para 5 tordos. E esses 5 tordos servirão de alimento para um gavião, tá bem? Quando a pirâmide tiver esse aspecto convencional, igual de pirâmide com a sua base mais ampla e depois indo diminuindo, ela se chama pirâmide direta, tudo bem? Porém, nós temos um exemplo de pirâmide invertida, pirâmide numérica invertida, que é quando ela não possui esse aspecto convencional de pirâmide. Vem comigo. No primeiro nível trófico, nos produtores, nós temos uma árvore que servirá de alimento para 500 insetos. E esses 500 insetos servirão de alimento para 10 pica-paus. Note que o aspecto dessa pirâmide não é igual ao aspecto convencional. Outro exemplo. 500 plantas servem de alimento para um coelho. Porém, nesse coelho nós temos 500 parasitas nele, 500 pulgas. Uma pirâmide também não terá o aspecto convencional e será invertida. Tá bem? Então, pirâmide numérica vai indicar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Em seguida, agora nós temos a pirâmide de biomassa, que ela vai indicar a massa corpórea em um nível trófico. E essa massa corpórea, também chamada de massa seca, pode ser medida em gramas por metros quadrados ou quilogramas por metros quadrados. Aqui, no primeiro nível trófico nos produtores, em um ambiente terrestre, nós temos como exemplo 470 gramas por metro quadrado de massa seca. No segundo nível trófico, num consumidor primário, os herbívoros, 0,6 gramas por metro quadrado. E já no terceiro nível trófico, no consumidor secundário, 0,1 grama por metro quadrado. Isso em um ambiente terrestre, uma pirâmide direta. Porém, nós podemos ter exemplos de pirâmides invertidas de biomassa, porém somente em ambientes aquáticos. Notem comigo que o fitoplâncton, que é o organismo que faz fotossíntese no ambiente aquático, estão lembrados? Eles têm menos biomassa do que no segundo nível trófico, que é o zooplâncton. Mas agora deve estar se perguntando, mas como isso, professor? Mas olha só, tem uma explicação. Fitoplâncton são os organismos que possuem um metabolismo muito rápido. Porém, com isso, eles conseguem se reproduzir muito rapidamente. Ao mesmo tempo que eles estão sendo predados ali pelo zooplâncton, eles estão se reproduzindo e se mantendo naquele ecossistema. Por isso, em ambiente aquático, existe um exemplo de pirâmide de biomassa invertida, somente em ambiente aquático. Vamos lá. E por último, aqui eu considero a mais importante, é a pirâmide de energia. Pessoal, pirâmide de energia não existe de forma invertida. Estão lembrados? Agora há pouco nós falamos sobre aquelas leis da termodinâmica, que energia não vai ser reciclada, ela vai ser transformada. E com isso, no processo de transformação, ela será liberada em forma de calor, não é verdade? Isso ocorre aqui na pirâmide energética, que cada nível trófico terá um determinado número de energia armazenado para o próximo nível trófico. Notem comigo nesse exemplo. De 1 milhão de quilocalorias metro cúbico ano de luz solar incidida lá no primeiro nível trófico. Esse organismo vai receber essa radiação. Com isso, no momento que ele vai produzir a sua energia, o seu composto orgânico, ele também vai utilizar essa energia para suas atividades vitais, a respiração celular. E com isso irá liberar também na forma de calor, tá bem? E com isso irá armazenar 10.000 quilocalorias dispostas para o próximo nível trófico, tá? Para você entender melhor isso, chamo a atenção para vocês aqui no conceito de PPB e PPL. PPB é a produtividade primária bruta. É toda aquela energia que o nível trófico vai receber. E PPL é a produtividade primária líquida, que será toda a energia disposta para o próximo nível trófico. Para sabermos a nossa produtividade primária líquida de um nível trófico, nós temos que pegar a produtividade primária bruta, toda aquela energia que incidiu sobre ele, menos o consumo, menos o que ele utilizou para a sua respiração celular. Com isso, nós teremos
o ppl, que é o que ele disponibilizará de energia para o próximo nível trófico. Então lembre-se, pirâmide de energia somente na forma convencional, somente pirâmide direta. Safo, então, deixe suas perguntas aí, assim que possível eu vou respondê-las. Agora nós estamos chegando na última parte do nosso bate-papo de hoje. E nós vamos falar um pouco sobre relações ecológicas ou interações ecológicas. É sabido por nós, pessoal, que os organismos estão se relacionando aí de diversas formas, não é verdade? Entre organismos da mesma espécie, entre organismos de espécies diferentes. Essa relação pode ser boa, pode ser ruim, e agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então, como eu acabei de falar, existem relações ecológicas ou interações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas. Uma relação ecológica intraespecífica é uma relação que se dá por organismos da mesma espécie. E uma relação ecológica interespecífica é uma relação que se dá por organismos de espécies diferentes. Safo, intraespecífica, mesma espécie, interespecífica, espécies diferentes. E essa relação ela pode ser boa para ambos os organismos, né? Os dois organismos envolvidos ali têm benefício, uma relação harmônica, ou ela pode ser uma desarmônica quando há prejuízo para ao menos um dos organismos relacionados, ou ela pode ser indiferente. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Começaremos então pelas relações harmônicas intraespecíficas por organismos da mesma espécie. O primeiro exemplo que eu trago para vocês são as colônias. As colônias são relações harmônicas por organismos da mesma espécie que estão unidos fisicamente. Tudo bem? Essas colônias podem ser isomorfas, que é o exemplo que eu trago para vocês aqui dos recifes de corais. Por que isomorfa? Porque elas possuem morfologia semelhante e funções semelhantes. Notem aqui que os recifes de corais são extremamente parecidos, não é verdade? São diversos organismos da mesma espécie se relacionando de forma harmônica, com morfologias semelhantes e funções semelhantes, diferente de colônias heteromorfas. Trago o exemplo aqui da caravela portuguesa. É uma relação harmônica entre organismos da mesma espécie, porém esses organismos possuem forma e funções diferentes. Notem aqui no exemplo da caravela. Todos os organismos que estão formando aqui, que estão junto nessa colônia, unidos fisicamente, são organismos da mesma espécie. Porém, alguns têm a função de locomoção, outros de captação de alimento e por aí vai. Então, nós temos colônias, organismos da mesma espécie, unidos fisicamente, tá? Heteromorfas, forma e função diferentes, isomorfa, forma e função semelhantes. Outro exemplo de relação harmônica intraespecífica são as sociedades. Qual que é a diferença da sociedade para a colônia? É que em uma sociedade, os organismos não estão unidos fisicamente, tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui são as abelhas. Tem também as formigas, os cupins, tá? As abelhas aqui nós temos organismos de formatos diferentes, que não estão unidos fisicamente, e cada um com a sua função dentro de uma sociedade. Não é verdade? Nós temos lá as rainhas responsáveis pela reprodução, nós temos algumas operárias e por aí vai. Então, sociedade diferente de colônia, porque sociedade, os organismos não estão unidos fisicamente. Seguimos então. Agora, nós vamos ter um exemplo de relação desarmônica entre organismos da mesma espécie. O primeiro que eu trago para você é competição, pessoal. Sempre que falarmos em competição, será negativo. Por que negativo? Deve estar se perguntando, mas aí, professor, não vai ter um organismo que vai vencer essa competição e depois vai usufruir do que ele está competindo? Tudo bem, vai ter sim. Porém, para vencer uma competição, ele vai ter uma demanda energética muito grande. Isso acaba sendo negativo para ambos envolvidos, tá? Essa competição ela pode ser por recursos, tanto reprodutivos, recursos alimentares, enfim, por aí vai, diversos exemplos. Então, o primeiro exemplo de relação desarmônica entre organismos da mesma espécie, intraespecíficos, é a competição. Outro exemplo aí muito clássico, em uma relação desarmônica intraespecífica, é o canibalismo.
Trouxe para vocês aqui o exemplo da viúva negra. Quem nunca ouviu aquela história lá que a viúva negra, justamente por isso viúva negra, ela mata o macho após a cópula. Isso é verdade. Por que ela mata o macho? Porque assim ela consegue ingeri-lo e ter todo o aporte nutritivo, energético, para conseguir ter sucesso com a sua prole. Outro caso clássico também é o do louva-a-Deus. O louva-a-Deus lá também tem um ato de canibalismo, onde a fêmea vai lá decepar, né? Vai tirar a cabeça do macho após a cópula. Tá bem? Quando essa relação desarmônica intraespecífica da mesma espécie ocorre, onde o indivíduo mata o outro indivíduo, é chamado canibalismo. Mata e acaba utilizando aquilo como fonte de energia, tá bem? Se fosse entre indivíduos e espécies diferentes, seria predação. Logo nós iríamos ver. Agora, nós vamos tratar de relações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, interespecíficas. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é mutualismo. Mutualismo, como o próprio nome já diz, tem que ser uma relação mútua, onde ambos os indivíduos envolvidos ali serão beneficiados, tá bem? E o mutualismo, ele pode ser optativo, também chamado de protocooperação, ou obrigatório. Um exemplo clássico de mutualismo optativo é o caso do pássaro palito e do crocodilo, onde o pássaro palito, olha como o nome é sugestivo, vai lá e vai captar seu alimento dentro da boca do crocodilo. E com isso, o crocodilo será beneficiado porque terá uma higienização da sua boca. E o pássaro terá alimento. É optativo porque essa espécie não depende somente da outra. Ela pode conseguir aporte energético de diferentes formas. Diferente do mutualismo obrigatório. Um exemplo muito clássico da biologia são os líquens. Os líquens é uma união entre a alga e um fungo, tá bem? Só que esse depende do outro organismo. Não tem como sobreviver um organismo, um líquen, uma alga longe desse fungo. Eles têm que estar unidos. Por isso é um mutualismo obrigatório. Lembre-se dos líquens. Mais um exemplo de relações harmônicas interespecíficas é o comensalismo. O comensalismo nada mais é do que eu trouxe agora aqui um exemplo do peixe-piloto do tubarão. Notem comigo. O tubarão vai predando lá dentro dos oceanos e com isso, no ato da predação, irão sobrando restos de alimento. E esse peixe-piloto irá se aproveitar do resto desse alimento. O peixe-piloto será a espécie comensal. Lembre-se, comer, comensal. Então, o comensalismo é quando uma espécie se aproveita dos restos de alimento de outra espécie. Safo, então, comensalismo com relação harmônica interespecífica. Outro exemplo de relação harmônica interespecífica é o inquilinismo, onde a espécie inquilina conseguirá abrigo com outra espécie. Exemplo, são as orquídeas e as bromélias, que são espécies epífitas, que vivem em cima de outras plantas, de outras espécies. Pense com você, uma figueira gigante, enorme. Se ela tiver lá uma bromélia, uma orquídea, isso não prejudicará em nada no seu funcionamento, porque essa espécie estará somente utilizando suas estruturas como abrigo, tá bem? Ela não vai ter o aporte energético oriundo da espécie que cederá ao abrigo. Por isso, o inquilinismo é uma relação harmônica. Seguimos em frente. Agora começaremos a falar sobre as relações desarmônicas entre indivíduos de espécies diferentes. O primeiro exemplo clássico é a predação. Para ser predação, pessoal, o predador tem que matar de fato a presa e depois ingeri-la. Caso não matar, nós temos o parasitismo. Pensem comigo, não é interessante para um parasita que o seu hospedeiro morra. Logo, se ele morrer, acabará seu aporte energético. Com isso, um parasita ele utiliza algumas estratégias para sempre manter o seu hospedeiro ou parasitado vivo durante o processo, tá bem? Lembrando também que nós temos dentro do parasitismo os ectoparasitas e os endoparasitas. Ectoparasitas são aqueles parasitas que estão fora do hospedeiro. Temos como exemplo o carrapato, mas também existem as pulgas, tá bem? Entre outros. E os endoparasitas são aqueles parasitas que atuam dentro do seu hospedeiro, dentro do parasitado, como por exemplo os parasitas do nosso trato digestório, as tênias, lombrigas solitárias, tá? Então lembrem, parasitismo, ectoparasita e endoparasita.
E por último, pessoal, chegando ao final da nossa aula, não muito comum ser cobrado, mas também existe, então é bom que vocês saibam, que é o amensalismo. O que é o amensalismo? Amensalismo é quando uma espécie, um organismo, secreta substâncias que inibem o crescimento de uma outra espécie, tá? Aqui, como exemplo mais clássico dentro da biologia, são os antibióticos. No caso aqui, um antibiótico, né, um fungo do gênero Penicillium, que secreta uma substância inibindo o crescimento de uma bactéria, que é o Staphylococcus, tá? Mas isso ocorre também com plantas. Nunca entrou em alguma mata, algum lugar que só tem uma espécie vegetal, lá embaixo tu não enxerga nada. Teoricamente, essa espécie secreta alguma substância que inibe o crescimento das outras. Então, sempre que ocorrer, através de um organismo, a secreção de uma substância que iniba o crescimento da outra, nós chamamos isso de amensalismo. Pessoal, gostaria de deixar uma dica. Óbvio que dentro da ecologia nós não esgotamos o assunto aqui hoje. Chamo a atenção para vocês estudarem também densidade populacional, estudarem outros conteúdos dentro da ecologia que podem ser cobrados. Hoje nós norteamos e focamos, obviamente, naqueles conteúdos que mais caem dentro do Enem, para você gabaritar. O nosso objetivo aqui sempre foi norteá-los para que você gabarite a prova de biologia, seja no seu vestibular ou no seu Enem. Agora eu gostaria de terminar deixando uma frase para vocês do professor e historiador Leandro Carnal, que ele diz o seguinte, abre aspas, o que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso muda tudo. Pessoal, contem sempre conosco para o que precisar. Até mais.